momento de reflexão de hoje eu converso com o pastor Grázio sobre a questão do coração, né? Pastor, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui ao programa. Muito obrigado. A gente vai falar hoje sobre o coração como um órgão, a função dele, sobre a questão do coração, do sentimento, é isso? Sentimento. Antes do senhor falar, desculpe lhe interromper, eu vou convidar o pessoal que está em casa, se tiver vontade de fazer alguma pergunta para o pastor, mandar alguma mensagem para a gente, a sua participação é muito bem-vinda aqui no programa. Manda aí SMS para o nosso número, que a Sá sabe de cor nessa. Qual é o número aí para o pessoal participar? 92 38. Nossa, eu não sei de cor. Não sabe? 9238. Não, é 9282 3806. Até eu tô me confundindo. Vamos de novo, 9282. 9282 3806. Dá para participar também mandando e-mail pra gente pro programa tpm@ubratv.com.br ou Twitter, né, Sá, que é o TPM _ Ubra TV e pela página do Facebook, programa TPM. Programa TPM. Programa então TPM, programa aí, Tudo para Mulher. Sempre aparece, porque a participação é muito bem-vinda. Pastor, a questão então do coração, né? Esse diferencial. Bem, eu comecei, dessa vez fui eu que falei que seria interessante falar sobre isso. Normalmente você sugere, porque eu passei recentemente por uma experiência de coração. Isto é, fiz uma cirurgia de válvula mitral que foi colocada e uma ponte de safena. E a partir dessa experiência de vida, eu fiz algumas reflexões, ou nas minhas leituras aparece a palavra coração, eu fui associando, né? E uma das coisas que me veio à mente nessa reflexão foi que coisa maravilhosa a ciência, que Deus permitiu que o homem chegasse a ponto de parar o movimento do coração e poder segurar o coração quase na mão e colocar uma válvula, uma peça, substituir. É fantástico isso. Até o homem consegue fazer coisas maravilhosas em termos de cuidar e preservar a vida humana. Então, a partir disso, eu comecei a ter alguns pensamentos. E um dos pensamentos que me veio à mente foi que, realmente, Deus, uma linguagem agora simbólica, Deus abriu o seu coração ao nos enviar Jesus Cristo. Cristo é Deus abrindo o seu coração, nos dizendo, Ele nos quer bem, e dizendo o que Ele quer de nós, qual a sua intenção para conosco. Aliás, o coração está muito ligado às nossas intenções. A gente diz assim, o teu coração não é sincero, o teu coração é sincero, ao dizer uma coisa, porque a intenção... Pastor, a gente estava conversando antes de entrar, que eu gosto muito de conversar com o pastor Grázio, ele sabe bem disso, né? A gente conversa aqui no estúdio e fora do estúdio, né, pastor? E a gente estava falando justamente sobre isso, que eu li uma mensagem essa semana, que falava sobre as intenções, né? Que há pessoas que fazem muita caridade, muitas vezes, mas não com a intenção de fazer o bem, sim com a intenção de ser vangloriado, nossa, como essa pessoa é boa, como ele tem boa intenção, mas a intenção, o coração, não está ali naquela ação, né? Que bom que esse Deus que abriu o seu coração e que criou esse coração, aliás, criou o ser humano como um todo, coisa fantástica a máquina. Eu estava conversando com esse médico que esteve aqui antes, o neurologista, falando do cérebro, um negócio assim, fabuloso se começar a entrar nos mistérios do cérebro humano. O coração é só um músculo, já está mais ou menos conhecido, mas o coração é considerado o centro vital do ser humano. E que bom que a gente pode dizer que nós temos alguém que nos criou de uma maneira tão fantástica. Mas o que você estava dizendo é que nem sempre com o nosso coração ou a nossa mente, vamos botar os dois juntos, a gente tem uma harmonia entre o que a gente fala ou faz e o que a gente pensa lá no íntimo. Então, eu posso ter uma intenção equivocada e fazer uma coisa certa. Eu posso fazer a coisa certa com a intenção errada. Ou, às vezes, posso fazer uma coisa certa com uma motivação errada, ou, às vezes, posso fazer uma coisa errada com a motivação certa. É muito complexo o que está dentro do ser humano. Mas que bom, isso é importante, Cláudio. É que quem nos julga, e quem julga o nosso coração, quem conhece o nosso íntimo, quem conhece o nosso coração no sentido assim de, não só o músculo coração, mas quem conhece o nosso íntimo, é Deus. E Deus, em Cristo, abriu o seu coração dizendo, olha, mesmo que você não seja tão coerente como você pensa,
Mesmo que você não é tão piedoso e santo como você às vezes quer se fazer, faz coisas boas e tal, mas a tua intenção às vezes nem sempre é tão pura. Apesar disso, eu gosto de ti, te amo e te perdoo e te aceito. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É uma prece, uma súplica. Deus, renova o meu coração. Inclusive, mexe com as minhas intenções. Purifica as minhas intenções, que não Porque são... é difícil de se policiar, né? Muito. Com certeza deve ter muita gente nos assistindo agora, pastor, que pensa, nossa, muitas vezes eu faço, mas eu quero reconhecimento, né? Muitas pessoas pensam assim, porque na Bíblia fala, né, nunca saiba, eu não sei muito bem, pastor, aquilo de fazer a mas que a caridade mão para não fazer barulho, direita não saiba, né, o que a mão esquerda faz. Certo. Né? Mas muitas pessoas gostam desse reconhecimento, desse muito obrigado, né? Muito obrigado por ter feito isso para mim. Não precisa se punir tanto, né? Eu acho que, de um certo modo, isso é bom que a gente receba um obrigado. O que eu não posso é transformar as minhas ações boas, a minha caridade, as minhas boas ações em relação ao próximo, eu não posso transformar isso numa coisa que me promova, ou que eu entendo que eu estou fazendo uma poupança espiritual para merecer alguma coisa. O amor de Deus é uma dádiva, é um presente. Deus nos ama, apesar de nós sermos seres que não são tão bonzinhos assim. E Deus é um Deus gracioso que nos acolhe. O coração dele é muito maior do que o nosso, que é muito limitado e muito pequeno. Pastor, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Sim, a Cláudia Grando, do Rio Pardo, ela está dizendo assim: perdi minha mãe e meu irmão há 5 anos e está difícil lidar com a ausência. O que faço com a saudade? Cláudia, obrigada pela participação. Eu não tenho resposta para o que eu faço, mas eu posso dizer que um dos apelidos de Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos. É um apelido de Deus. Então, ele é Deus que tem um olhar, um cuidado com os órfãos, com aqueles que perderam entes queridos de uma maneira especial. Deus, o seu coração entende, compreende o sofrimento humano, e eu acho que a perda de um ente querido, a morte, é um dos momentos, se não o maior momento de dor. Mas que bom que Deus em Cristo passou também pela morte. Deus em Cristo, ele abriu o seu coração, que eu falei antes, e Jesus diz, eu e o Pai somos um, e Jesus experimentou o sofrimento, experimentou a dor, experimentou a solidão, experimentou o desprezo, inclusive experimentou a morte. Então, o Deus que se abre na Bíblia é um Deus que se revela, que se expõe, e expõe a sua vontade para com o ser humano, é um ser que entende. Então, diria assim, para essa pessoa que... A Cláudia que ligou, eu vou dizer uma palavra bíblica, para não ser palavra de um pastor. Eu vou dizer uma palavra, talvez, pode ser entendida como uma frase fácil de dizer, mas não, eu estou dizendo no sentido bem profundo da palavra. Entrega a tua vida ou o teu coração a Deus, confia nele e deixa o resto com ele. Pede para Deus, para ele orientar. Para orientar. Aqui tem uma palavra do Salmo 51, que estava antes marcada aqui. Salmo 51 diz assim, versículo 6. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O que é sabedoria? Não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de lidar com as situações da vida. E essa é uma situação, o luto, a perda, é uma situação de uma intensidade, de uma força muito grande. E é nas dificuldades que a gente exercita a sabedoria. Exato, né, pastor? Exatamente. E eu, no caso, com a minha experiência do coração, que não foi morte. Morte é uma separação muito dolorida. Eu aprendi muita coisa. Mas foi um momento de coragem, né, pastor? Foi, mas um momento também de dizer, Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu acho que esse telespectador também pode dizer, Deus, eu estou em tuas mãos, eu sou tua, teu coração é amoroso, cuida de mim, me pega pela mão, me leva. Com certeza. Pastor, muito obrigada pela presença, obrigada pelas palavras aqui no programa. E que ótimo receber o senhor aqui numa segunda-feira para a gente já começar a semana aí
com bastante otimismo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Sá, também pela participação aqui. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais. Eu te espero às 11h20 da manhã. Um super beijo e fica com Deus.